Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem. Nossa aula hoje é sobre história. Nós vamos dar continuidade ao que nós já estamos estudando, certo? Sobre história. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as civilizações antigas, né? Então, espero que vocês gostem dessa aula, tá? Vou abrir aqui o livro didático. Vocês podem acompanhar também aí a aula de vocês. É super importante. Também agradecer a vocês pela participação, né, nas atividades que vocês estão enviando. É muito importante que vocês nos enviem as atividades de vocês, para que a gente possa ter esse controle, né? Tá sempre aí colocando em dia as atividades. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já vimos estudando aqui. Deixa o livro abrir. Nós falamos já sobre as navegações, né? Só um segundinho, pessoal. Lembrando que nós vamos para o capítulo 3, tá? Então, você em casa, você pode acompanhar aí sua aula no seu livro didático, para que a gente possa dar continuidade aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pronto. Tudo certinho. Vou mostrar a vocês agora aqui o livro, para a gente conseguir dar continuidade. Bom, vamos falar sobre os povos, reinos e impérios antigos, né? Então nós vamos ver que esses povos antigos eles tiveram uma importância muito grande para a sociedade. Então você vai ver que o continente americano ele foi povoado há milhares de anos e nesse longo tempo a população americana ela cresceu e se diversificou. Então vários povos foram formados e se desenvolveram, né? E esses povos eles tinham modos de vida e técnicas de sobrevivência, né? Isso ocorreu de acordo com a necessidade de cada população e as características da população que ocupava aquele determinado local. Esses povos eles fizeram descobertas, né, na agricultura, na domesticação de animais e também no uso de ervas aí para a cura de doenças. Desenvolveram a cerâmica, a construção e também tiveram uma organização social. Alguns grupos criaram a escrita, entre outros deram origem a diversas sociedades. Várias delas desapareceram aí por completo, outras permanecem até hoje. Mas muitas sofreram o impacto justamente da conquista europeia, né? Quando os europeus chegaram aqui no continente. Essa primeira parte vem falando sobre a América nativa, né? Então, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, povos pescadores e caçadores, né? Eram conhecidos como esquimós ou inuits, né? Que se autodenominavam ali. Se instalaram na região ártica, mais ao sul, e espalhados pela América do Norte estavam diversos povos caçadores e coletores, como os iriquenses, né? E entre os povos sedentários que praticavam a agricultura, né, destaca-se aqui os chamados pueblos, né, da América do Norte. Nós vamos ver aí que a domesticação das plantas deve ter começado provavelmente em 3 regiões americanas aí. Na região sul do atual México, na região dos Andes, do Peru, e também no centro dos atuais Estados Unidos da América, né? Com o tempo, essa prática ela se espalhou por diversas outras áreas. Na região amazônica, por exemplo, há indícios de ocupação humana desde cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Intensificada, né, nos milênios seguintes com as organizações sociais amazônicas e estruturas complexas, algumas provavelmente com população superior a 50.000 habitantes, né? Então a gente sabe que os indígenas eles ocupavam essa região aí. Além dessas evidências, por milhares de anos, diversos povos foram
formados e se espalharam pelo atual território brasileiro. Alguns povos ocuparam a região do Alto Xingu e viviam aí conectados em uma rede de núcleo populacional. Já na América Central, aproximadamente 1.700 anos antes de Cristo, surgiram um dos mais antigos reinos, né, dos Olmecas, né, bem mais tarde na região onde hoje se situa o México, foi construída a cidade, o enorme Tutankhamon, né, a cidade que você conheceu na abertura desse capítulo. Sua população chegou a mais de 100 mil habitantes no século II depois de Cristo, para vocês terem ideia aí. Então, na América do Sul, na região dos Andes, no atual território hoje do Peru e Bolívia, foram organizados aí entre os séculos I e VIII os reinos de Tuixacón e Iuari, seguidos aí de vários outros. Assim como em outras regiões do mundo, as primeiras cidades deram origem a poderosas civilizações. As mais conhecidas foram os maias, incas e astecas, que no sexto ano vocês estudam muito sobre isso, né? Aí aqui vem falando sobre essas civilizações antigas da América, né? Então sabemos que as mais antigas civilizações surgiram no período neolítico em diversas regiões do mundo. O grande impulso para isso foi a criação de novas técnicas agrícolas, como a irrigação, o instrumento para desenvolver a terra, né? Na América usava-se um bastão cavado, né? Enxadas pequenas, carpina e abre canais aí, e sucos, né, na terra, facas de colheita, cestos para transporte cerâmico. Então aí alguns utensílios que eles utilizavam. As primeiras civilizações do continente americano se desenvolveram principalmente em duas regiões: Mesoamérica, que corresponde ao sul do atual México, e a grande parte da América Central e a América e Andina Central, assim chamada por ser atravessada justamente pela Cordilheira dos Andes aqui, ó. Tá vendo? Então essa região aqui e essa outra região aqui. Também existiram civilizações organizadas em diversas partes do atual território brasileiro. Esses povos provavelmente nunca tiveram contato regular com civilizações de outros continentes, até a chegada dos europeus no século XV e XVI. Tá bom? Então aqui nesse mapa nós podemos ver a região Mesoamérica, vamos ter a região Andina Central, ó, pelos Andes, a ocupação aqui da região amazônica, né, essa parte, e a ocupação do Alto Xingu, pegando aqui o território brasileiro também, certo? Então as civilizações mesoaméricas, né, os Olmecas, os povos eles se fixaram em uma zona litorânea, próxima ao Golfo do México, aí por volta de 1.700 anos antes de Cristo. A primeira população vivia no campo, próxima às plantações. Nos centros cerimoniais estava a elite, formada ali por sacerdotes e chefes, e também morava ali artesãos e mercadores. Os Olmecas construíram centros cerimoniais com altares de pedras, né, e cultuavam seus deuses. Esses lugares eram guardados por sacerdotes que conduziam os rituais religiosos e exerciam grande poder sobre a população. Alguns desses centros cresceram e passaram a dominar a região. Ok? São Lourenço destacava-se por suas edificações e monumentos, como as cabeças de pedras colossais, que provavelmente aí representavam deuses e líderes. Elas chegavam a pesar 23 toneladas, pessoal. Olha só, e medir 3 metros de altura. Os sacerdotes e os chefes, eles tinham conhecimentos de astronomia, calculavam a duração do ano e do mês com base nos movimentos da lua. Eles criaram também um calendário que lhe permitiam saber quais eram as melhores épocas para se praticar a agricultura, e também tem um sistema de escrita, do qual pouco se conhece. Com uma população superior a 300 mil habitantes, a civilização olmeca firmou-se na região até cerca de 200 anos antes de Cristo.
influenciando aí todos os povos que posteriormente iam se estabelecer naquelas áreas vizinhas, né? Então aqui você tem, ó, essa parte aqui da América, né, Central e pegando um pouco aqui já da América do Norte. Então você vê aqui os principais cultivos, né, e os animais domesticados. Então eles plantavam abacate, abóbora, algodão, né, amendoim, batata doce, feijão, girassol, milho, pimenta, quinoa. Aqui, ó, você vê justamente os povos aonde eles estavam espalhados nesse mapa. Aí aqui nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Teo, Teocta, Teoctlan, né? A civilização. Então passou a dominar, eu acredito que a pronúncia seja essa, tá, gente? Ele começou a dominar a região situada aí a nordeste da atual cidade do México. Teve o apogeu, o crescimento entre os séculos 5 e 8. E diversos povos vizinhos eram obrigados a pagar tributos a eles, né? E manter relações comerciais com a cidade. A sociedade era comandada por sacerdotes, guerreiros e mercadores e funcionários administrativos. Na religião, entre as principais divindades, né, se destacava aí o deus da chuva e das águas. O fim dessa civilização deu-se depois de 650, né, quando a cidade foi incendiada, possivelmente em razão de revoltas de camponeses e ataques também que ocorreram. A urbanização, né, nós vamos ver que desde o seu princípio a cidade ela era planificada numa planície. Tinha uma larga avenida que de aproximadamente 6 quilômetros de comprimento, cortava a cidade. Ao longo dela foram construídas a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Havia também o templo aí da serpente emplumada, né? O templo também aí de deuses que representava as forças do universo. Então aqui, ó, você tem uma imagem que mostra como seria, né? E aqui também nós vamos ter a vista a partir da pirâmide da Lua, né, e da pirâmide do Sol, na Avenida dos Mortos. Olha só, gente, muito louco, né? Bom, aqui nós vamos ter falando sobre os maias, também uma civilização muito antiga, se desenvolveu na região, corresponde hoje à península de Yucatán, no México. Esse povo herdou influências das civilizações anteriores da região, especialmente dos Olmecas e dos Tecunacan. Isso mesmo. Os maias viveram o apogeu econômico e cultural aí entre o século 3 e 10. Eles organizavam-se em cidades, estado. Existiam mais de 50 delas, das quais se destacavam Palec, Ticá e Copán. Como outros povos, os maias tinham uma agricultura, sua atividade central, né, era a agricultura, com destaque para a plantação de muitas variedades de milho. Os governantes que representavam os deuses maias ficavam no topo da hierarquia social, ao lado aí dos sacerdotes, responsáveis pelas cerimônias também e por garantir aí as boas colheitas. Os chefes guerreiros completavam esse grupo dominante, e depois vinham os camponeses e também a maioria da população. Eles viviam nos arredores da cidade, realizavam diversos trabalhos e pagavam impostos. Existiam ainda outros grupos intermediários, como comerciantes, arquitetos, escultores, soldados e artesãos. Abaixo de toda a hierarquia social estavam os prisioneiros de guerra, que eram escravizados. Após o ano 800, os núcleos populacionais mais tradicionais eles foram, né, abandonados, floresceram outras cidades. Na Mesoamérica, que antes era secundária, surgiram aí outras cidades. Supõe-se que as invasões de outros povos colaboraram aí para a ruína da civilização maia. Explicações mais precisas sobre esse declínio, entretanto, ainda são pouco conhecidas. Aí aqui nós temos essa imagem mostrando aqui aonde se localiza, tá ok? Bom, aqui vem falando mais sobre os maias, né? Os maias se dedicaram aí à astronomia, à matemática, realizavam cálculos precisos. Eles foram um dos primeiros povos a possuir a noção de zero,
conhecimento técnico permitiu-lhe aí construir sofisticados sistemas de irrigação. Os maias eram arquitetos talentosos, possuíam um apurado senso artístico. Suas construções representavam imponentes palácios e templos de adoração aos deuses. Eram decoradas com pinturas e murais cheios de detalhes. As esculturas reproduziam a riqueza e a variedade de trajes e ornamentos que usavam aí por guerreiros e governantes e também sacerdotes. A religião tinha uma grande importância para eles. Nas cerimônias, por exemplo, muitas vezes eram realizados aí sacrifícios humanos para oferecer aos deuses o coração das vítimas, né? Vejam que horror aí. Os maias criaram um sistema de escrita mais completo da Mesoamérica. Eles também desenvolveram vários calendários, tá bom? Vamos lá. Então, aqui também vem falando sobre os astecas, que é outra civilização, que a gente falou também um pouco sobre, com certeza vocês ouviram falar no sexto ano, né? Que esse assunto também é trabalhado lá no sexto ano. Desde o século IX, grupos de caçadores-coletores que eram nômades chegaram à região do atual México. Os astecas foram os últimos deles, né? Então você vai ver aí que posteriormente os astecas conquistaram aí povos à sua volta por meio de forças e alianças que eles fizeram e formaram um dos maiores impérios da Mesoamérica. O Estado era altamente centralizado, controlava as atividades agrícolas, determinava a construção de sistemas de irrigação, cuidava da cobrança dos impostos, né, que era obrigatório, e poderia ser pago em alimentos, ouro, cacau, algodão e tecido, e a autoridade máxima era o imperador. A sociedade também era composta de sacerdotes, comerciantes, artesãos, camponeses, carregadores e escravizados, em geral prisioneiros de guerra também. Os camponeses astecas viviam em agrupamentos, né? Era uma comunidade agrícola formada por um grupo familiar que cuidava coletivamente das terras, produzindo aí milho, abóbora, cacau, pimenta. Eles construíram arquidutos, né, para água potável que ligava a ilha à terra, né, firme com os canais aí e pontes. A cultura asteca possuía avançado conhecimento na matemática, também na astronomia, e permitia a elaboração de calendários. Os astecas conheciam técnicas de metalurgia e tinham também uma escrita. Na arquitetura, realizaram obras importantes como templos, palácios, né, até hoje no Vale do México. E aqui você pode ver uma pitográfico, né, que utiliza imagens aí para expressar essas ideias dos astecas. Os astecas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, praticavam também sacrifícios humanos, igual os maias. A guerra também estava relacionada à região, então morrer em uma batalha era uma honra para um guerreiro asteca. Embora fossem guerreiros, né, destemidos e mais numerosos que os espanhóis, os astecas não resistiram às doenças trazidas pelos europeus e suas armas de fogo, né, e espadas, e alianças entre europeus e outros povos nativos. Assim, a partir de 1519, eles foram destruídos pelos conquistadores. Então, veja, por exemplo, nesse momento nós estamos passando por um período de pandemia, né? Que é algo que muito semelhante ao que aconteceu aí também nesse momento com os astecas, a gente vai ver, né? Justamente que os europeus, quando chegaram, eles acabaram trazendo aí algumas doenças, alguns males, né, justamente para esses povos que viviam nessa região. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui, não vamos perder o nosso foco. Bom, aí aqui, pessoal, nós vamos falar sobre as antigas civilizações aí andinas, né? O desenvolvimento agrícola na América do Sul ocorreu por volta aí de 2000 anos antes de Cristo, ao longo dos vales e rios que desciam aqui, ó, pelos Andes, né, a Cordilheira dos Andes. Nessas regiões que estavam em partes do atual Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina, Colômbia, surgiram aí as mais antigas cidades. Até o ano 700, ao longo da costa do Oceano Pacífico, se destacaram aí outras civilizações, né?
Mochica, Lima e Nazca. Os primeiros impérios desenvolveram-se entre os anos de 600 e 1000, com destaque aí para o Império Tiahuanaco, na bacia do Titicaca, e o Império Huari, no Vale Mantaro, no atual Peru. Existiam ainda numerosos povos também independentes, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Bom, aqui vem falando sobre o Império Inca, que também é uma civilização muito antiga. Então nós vamos ver aí que deu origem, né, à cidade de Cusco. Nós vamos ver que a conquista inca era feita pela força militar, eles também eram bons guerreiros, né? Em geral, os chefes dos povos conquistados eram levados para Cusco, onde aprendiam a história inca, seus valores, sua língua, seus costumes, seus conhecimentos administrativos. Para isso, havia centros especializados e reeducação. Durava aí alguns anos. Só depois de terem passado por esse período de aprendizagem, os chefes eles voltavam aos seus locais de origem para servir ao império. Também existia uma organização social. A sociedade inca obedecia a uma estrutura hierárquica, também era rígida. Na posição mais elevada, tinha o imperador, seguido aí por seus parentes, formava a aristocracia, né, e por seus funcionários. Os sacerdotes eles faziam parte dessa elite. Esses grupos eles representavam a maior parcela da população, mas concentrava o máximo de poder e riqueza. Na base da sociedade estavam os camponeses, que viviam em pequenas aldeias. As famílias recebiam e cultivavam lotes de terra proporcional ao número de pessoas que tinha. Nós vamos ver também que o imperador ele distribuía as terras, né, as propriedades. Ele também organizava as atividades da comunidade e recebia tributos, né, que eram devidos, então deveria ser pagos. Para administrar o reino foi construída aí uma rede de estradas com mais de 25 mil quilômetros de extensão. Os incas eles não conheciam a roda, né? Nós vamos ver que as viagens eram feitas a pé, pois os animais eram usados somente para transporte de carga. O sistema de correio era rápido, né, com postos a cada 2 quilômetros, e permitia uma comunicação ágil entre todas as províncias. A administração imperial contava ainda com centros fortificados e depósitos também de alimentos. Os funcionários do imperador usavam um instrumento chamado quipo, que servia para controlar o estoque de alimento e outros bens do império. Ele era formado por várias cordas coloridas, nas quais se faziam diferentes tipos de nós, né? Então cada um deles tinha um significado. A base da economia era agrária, cultivavam-se mais de 40 tipos de vegetais, como o milho, a batata, a mandioca, o algodão, o tabaco, o tomate. Criavam-se a iama, né, para obter o couro, a carne e a lã. E aí nós vamos ver que os incas eram politeístas, mas cultivavam aí principalmente o deus Iti, o sol, considerado aí o antepassado da família imperial. Outras divindades também eram cultuadas, como a lua, o trovão, a terra, o mar, as estrelas e por aí vai. Os incas acreditavam que Viraconcha, né, era capaz de fazer brotar as águas das conchas. A água foi importante para essa civilização, que desenvolveu técnicas de irrigação, que foi fundamental à sobrevivência deles. Aqui vem falando um texto complementar, que vem falando sobre a paisagem das Cordilheiras dos Andes, né? Nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso em geografia, né? Então vou deixar para vocês fazerem essa leitura, tá certo? É bem interessante toda essa área aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, tá certo? Aqui já vem pegando, eu acho, a atividade de vocês. Bom, aí aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a Sociedade da Bacia Amazônica e a região do Xingu, tá bom? Mas isso já vai ser assunto da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu envio a atividade para vocês, assim que vocês finalizarem essa aula, tá? Pessoal, ó, vamos
vamos ficar atentos, vamos fazer as atividades. É muito importante, né, que vocês nos mandem a devolutiva. Então, a partir do momento que você manda a devolutiva, deixa eu finalizar aqui a apresentação. Pronto, quando você manda a devolutiva, você fica desobrigado a ir na escola pegar a atividade impressa, né? Então, todas as pessoas que estão fazendo as atividades, que estão mandando, não precisam ir na escola pegar nenhum material, tá certo? Já tá tudo ok, tá bom, galerinha? Semana que vem nós vamos nos encontrar novamente, tá? Com o nosso encontro. Espero que vocês fiquem bem e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!